Talvez seja para alguns a primeira vez a ouvir um sermão sobre o tema proposto nesta manhã, perante o tribunal de Deus. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 14, verso de número 10. Não é um tema tão fácil de se falar. Há muitas abordagens teológicas divergentes, dependendo do ponto de vista doutrinário de cada denominação, mas a Bíblia é uma só, e como tenho dito aqui, algumas dificuldades muitas vezes dos grupos denominacionais interpretarem de maneira correta determinados temas. Mas parece-nos que esse tema sobre o tribunal de Deus, ou juízo final, ele é um tema tão recorrente na Bíblia que não há dúvidas que acontecerá. Nós temos os principais personagens bíblicos que falam sobre esse tema. Jesus fala exaustivamente sobre o tribunal, sobre o dia do juízo. Pedro fala sobre isso. João fala muito sobre isso quando escreve o Apocalipse. E Paulo fala, orientando a igreja também, exemplo, o capítulo 14, em que ele dá uma chamadinha, uma espetadinha naqueles que julgavam os outros, no contexto do capítulo 14 de Romanos, quando ele fala sobre a tolerância na fé, tolerância para com os fracos na fé. Ele vai dizer no verso 14 do verso 10 do capítulo 14 de Romanos o seguinte: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ao falar sobre a tolerância na fé para com aqueles que se consideravam fracos, ele então fala sobre esse julgamento e ele abre aí um parênteses para falar sobre o tribunal de Deus. E ele estabelece então, juntamente com Cristo, com Pedro e com João, um direcionamento temático dentro da perspectiva escatológica, uma perspectiva de futuro, de um evento certo e futuro, algo que irá acontecer, queiramos ou não. E ele então fala sobre isso, o apóstolo Paulo trazendo aqui uma afirmativa, nos mostrando um tempo em que Deus trará juízo sobre todas as pessoas, sobre o mundo humano. A Bíblia não cita os animais que serão julgados, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre todas as pessoas, indistintamente, em todos os lugares, em todas as épocas. Nós encontramos então este juízo final, este julgamento, este tribunal em que Deus haverá de se pronunciar através de uma sentença, um veredito, para com aquele que se apresentar diante dele. E todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Seremos sentenciados. Estaremos ouvindo um veredito. É bem verdade que parte dos que estarão diante do tribunal já estarão sabendo do seu veredito. Amém? Outros poderão saber, mas talvez não tenham tanta certeza assim. O fato é que o juízo de Deus encontra amparo em sua justiça divina, em que Ele irá recompensar a humanidade, as pessoas, pelas suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Nós encontramos na Bíblia inúmeros textos sobre isso, e eu utilizarei alguns textos que falam sobre isso. Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, do verso 11 a 15, se tiver tempo estarei falando sobre ele, fala sobre o grande trono branco. Apocalipse fala muito sobre isso, e o capítulo de número 20, de 11 a 15, se houver tempo para citar um pouco desse texto, fala que todos nós iremos comparecer diante do Senhor e diante do trono branco, ou seja, o trono de pureza, um trono de glória, de majestade, mas um trono de pureza, um trono santo, um trono justo, porque Deus não pode ser injusto, e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Eclesiastes, no capítulo 12, verso 12, diz assim: Deus há de trazer a juízo todas as obras,
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia cita algumas frases ou alguns nomes que denominam aquilo que seria o dia do juízo. A palavra de Deus traz algumas palavras neste sentido, como por exemplo, será um dia de terror, será um dia de angústia. Aquele dia, quando nós lemos a Bíblia, dentro deste assunto, encontramos estas referências. Será um dia de revelação dos segredos das pessoas. O oculto será revelado, desvendado. A Bíblia diz que será o dia da vingança do Senhor. E esta vingança não é comparado à nossa vingança. A vingança do Senhor não é uma vingança odiosa, injusta, impura, cheio de raiva, querendo apertar o pescoço do indivíduo. Não é esta vingança, mas é uma vingança justa, em que Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, segundo os seus feitos, segundo a sua vida. A Bíblia também diz que será o dia de Cristo, o dia, Filipenses 2,16, o dia de Deus, 2 Pedro 3,12. Eu poderia citar aqui inúmeros, mas quero destacar alguns versos com os irmãos sobre o que a Bíblia fala sobre o juízo final. Salmo 96,13, lá no Antigo Testamento. Salmo 96,13. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. 2 Coríntios 5,10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Texto que está aqui em pauta. Daniel 7,9, o profeta lá no Antigo Testamento, diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Muito claro o entendimento que Daniel traz sobre este tema. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os santos, ele se assentará em seu trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Apocalipse capítulo 22, 12 e 13. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apenas alguns textos no Antigo e no Novo Testamento para que você tenha compreensão e saiba o quanto a Bíblia fala sobre o julgamento, sobre o dia do juízo, o juízo final. Atrelado à vinda de Cristo, que nós não sabemos quando, o dia e a hora, mas Ele é certo e virá, e a palavra de Deus encaminha todos esses eventos nos mostrando no seu tempo, no seu período correto. A teologia sistemática, ela conceitua o juízo final através de um dos seus teólogos, Berkhof, que ele diz assim: juízo final, o Senhor voltará justamente com o propósito de julgar os vivos e de consignar a cada indivíduo seu destino eterno. É uma conceituação bem tranquila, bem fácil do entendimento de que o Senhor justamente julgará, trará julgamento diante do comportamento, da escolha que cada um fizer. O julgamento, então, este juízo, ele vai girar em torno daqueles que irão comparecer diante do trono do Senhor. A Bíblia fala que todos irão, os mortos ressuscitarão, o mar dará os seus mortos, aquelas pessoas que já morreram irão ressuscitar e elas estarão comparecendo diante do Senhor juntamente com os vivos que estiverem naturalmente na ocasião. Algumas características do juízo final. Quem é o juiz? Jesus é o juiz.
João capítulo 5, verso 22 diz que o Pai confiou o julgamento ao Filho. Eu queria que você abrisse nesse texto e eu, a partir de agora, gostaria que você me acompanhasse em alguns textos que eu estarei passando para os irmãos. Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 5, verso 22. Eu quero destacar algumas características deste julgamento. Capítulo 5 do Evangelho de João, o verso de número 22. João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Aqui nós temos aqui Jesus recebendo a prerrogativa de julgar. Julgar, e é interessante, porque Jesus recebe a função de julgar? Porque ele veio à terra e ele habitou entre nós e ele sabe exatamente como que a humanidade vive, ou como viveu. Ele teve a experiência humana, ele conviveu conosco, ele pode perfeitamente exercer o seu julgamento de maneira justa. Veja o verso 29 do capítulo 5 de João. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Uma outra característica, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, veja comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, o verso de número 1. É uma característica, uma evidência, uma sinalização. 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Ou seja, mortos e vivos, vivos e mortos, todos, de todos os tempos, em todas as épocas, eles irão comparecer diante do tribunal de Cristo. 2 Pedro, no capítulo 2, verso de número 4, nós estaremos percebendo que os anjos serão também julgados. Judas, no verso 6, também corrobora com esse entendimento que os anjos caídos serão também julgados. E naturalmente Satanás já está julgado, os seus anjos já estão julgados e eles sofrerão então a sentença eterna e definitiva, lançados no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, e ali sofrerão eternamente. Nós encontramos também o indicativo de que ninguém ficará sem comparecer diante do julgamento de Cristo. Todos irão comparecer para receberem pelo menos duas sentenças que a Bíblia descreve. Duas sentenças a palavra nos mostra. E aí vem uma questão: os crentes serão julgados como, e os ímpios serão julgados como? Jesus nos apresenta, e eu gostaria que você abrisse em Mateus 25. Mateus capítulo de número 25, nós começamos a entender o destino das pessoas que irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Se todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a sentença será a mesma para todos? Todos serão sentenciados da mesma maneira? Vejamos alguns textos. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, os versos 31 em diante. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e lhe hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Verso 41, Mateus 25. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estava nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. A eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade te digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus aqui já começa então a delinear e a traçar a sentença. E aí ele então fala aos que estão à sua direita e à sua esquerda, e absolutamente nenhum cunho político nisso, né, irmãos? Como que algumas pessoas conseguem perverter o texto bíblico, né, trazendo algumas questões nesse sentido? Por favor, isso aí é uma exegese muito politizada, assim não deve ser, e ela não encontra amparo na exegese bíblica. A direita e a esquerda nada tem a ver com posicionamento político. Mas Jesus começa a delinear exatamente neste sentido: os crentes para o julgamento das suas obras e as suas recompensas, e os ímpios, descrentes e transgressores também para o juízo eterno de distanciamento de Deus. Veja também João capítulo 5, abra sua Bíblia em João capítulo 5, que encontramos luz também sobre este tema. O capítulo 5 de João, veja o verso de número 28 e 29. João capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. O juízo aqui é o julgamento. Veja também comigo Romanos 2, 5. Romanos 2, 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E o último texto nesta sessão, Mateus 13, 40. São inúmeros os textos bíblicos, a Bíblia é sobeja, farta neste sentido. Mateus 13, verso de número 40, nós encontramos também uma referência neste sentido. Mandará, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Poderia aqui, irmãos, citar inúmeros textos a partir deste tema. A sentença definitiva. E claro está a palavra de Deus sobre este tema. As descrições são inúmeras que falam sobre o lugar do sofrimento eterno, o inferno, o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus no capítulo 25, verso 41, que nós lemos aqui, o evangelista Marcos vai falar deste lugar como um lugar em que o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ele descreve em poucas palavras o tormento, um lugar de tormento. Lucas 16, 28 fala sobre isso. Este lugar em que Satanás habitará com os seus anjos, e eles beberão do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos e do Cordeiro. Apocalipse 14, 10. E há uma outra referência: a fumaça de tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Não há descanso dia e de noite. Apocalipse 14, verso de número 11. Eu fiquei pensando, quando estava lendo esses textos, se
as crianças de hoje têm medo disso. Porque na minha época a gente morria de medo quando o pastor pregava sobre isso. A gente nem dormia. Quando o pastor falava que ia pregar sobre o Apocalipse, a gente já tremia. Quando chegava na igreja que pegava o boletim que lia Apocalipse, a gente tremia. O medo tomava conta da gente. É hoje. E aquele sermão sobre o Apocalipse, que nós ficávamos assim apavorados, sem muito entender dentro desta linguagem apocalíptica, deste conteúdo apocalíptico. E eu fiquei pensando se as crianças de hoje, que assistem tantos filmes e desenhos de monstros, de violência, de sangue, de besta, de animais com chifre, desenhos mitológicos, desenhos que tratam do mal, e a gente percebe imagens, não é, satânicas, imagens de bruxos, bruxas e caveiras e tudo mais. Os heróis são caveiras, os heróis são bruxos, os heróis, não é, tidos como fazedores de bem, eles possuem uma imagem repulsante que provoca medo, e as nossas crianças muitas vezes amam isso e gostam e são atraídas. E fiquei pensando, será que elas se assustariam com essa linguagem da Bíblia? Isso é um grande problema, porque à medida que o tempo passa, parece que as pessoas vão perdendo este medo e este temor de algo que irá acontecer, porque a ficção muitas vezes ela retrata a realidade. E é preciso compreender esses textos bíblicos exatamente no sentido de levar a uma consciência e a um pensamento de que é algo que irá acontecer, e nós devemos nos preocupar, e devemos então buscar a Deus e tomar uma posição e fazer uma escolha. O livro do Apocalipse é um livro que deve ser lido numa perspectiva contextual. A nossa leitura sobre o livro de Apocalipse deve ser com os óculos daquele tempo, no contexto em que João estava vivendo. Perseguição romana. Jerusalém havia sido destruída no ano 70 pelo imperador Tito. Muito fogo em Jerusalém, muita destruição, muitas mortes, muitas fugas, soldados matando pessoas, soldados romanos matando pessoas, pessoas fugindo, saindo de Jerusalém, abandonando suas casas, pessoas sendo perseguidas, as perseguições que vieram depois. João está dentro desse contexto em que ele recebe de Deus uma revelação para aquele tempo, e algo que também poderia acontecer no futuro, que viria a acontecer no futuro, que acontecerá no futuro. É uma linguagem extremamente simbólica, quando ele utiliza determinados exemplos como besta, falso profeta, dragão, serpente, inclusive alguns tidos como presentes em outras mitologias, mas exatamente para retratar esse futuro escatológico. E esse contexto precisa ser entendido à luz daquele tempo. E naturalmente ele está se referindo a poderes políticos, ele está se referindo a poderes governamentais, ele está sofrendo a partir do império, que sufoca, que prende, que mata, que ateia fogo, que destrói. O que João está recebendo ali é para consolo daqueles que estavam vendo a catástrofe, a cidade de Deus sendo destruída. Mas também do ponto de vista religioso, quando ele fala falso profeta, a religião que engana, a religião que é mentirosa, a religião que cega, a religião que vai de alguma maneira envolver pessoas para o erro, para a condução do erro. Ou seja, João descreve a visão se utilizando de algumas situações simbólicas, mas que elas de fato revelam alguma coisa, e elas precisam ser entendidas com estes óculos daquele tempo, com aquele olhar para aquele tempo. Por isso tão difícil para nós hoje estarmos identificando determinadas coisas exatamente como elas são. Mas a Bíblia também traz uma questão, e muitas pessoas perguntam a respeito disto. Eu gostaria de, se o tempo permitir, eu vou estar falando aqui sobre a seguinte questão. Algumas pessoas perguntam: como fica a situação dos que morreram antes de Cristo ou dos que nunca ouviram falar de Cristo? Eu vou caminhar um pouco mais aqui, Romanos no capítulo de número 1, vá para a sua Bíblia, Romanos no capítulo de número 1.
porque também é um tema que traz algumas questões, algumas perguntas, algumas inquietações, principalmente para aqueles que estudam a palavra de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala sobre a depravação do homem, ele fala sobre o pecado da humanidade, e ele também fala sobre a justiça de Deus, e ele cita algumas questões interessantes. Romanos, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deixa-me explicar aqui um pouco esse texto, esse trecho do capítulo 1 de Romanos. Paulo está dizendo aqui que todas as pessoas, em todas as épocas, elas são indesculpáveis. Mesmo que elas não tenham ouvido falar de Cristo. Em todo o tempo, em toda a história da criação, de toda a história dos povos, das nações, as pessoas sempre receberam a revelação de Deus através de alguma coisa. E nós temos, por exemplo, a natureza. A natureza revela a obra de Deus. Vejam aqui comigo o verso 20. Olha que interessante como que Paulo traz luz a este tema. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E este posicionamento, este entendimento, ele é quase que pacífico, pelo menos em alguns teólogos de nossa denominação, do contexto evangélico de hoje, de que aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, que viveram em outras épocas, essas pessoas serão indesculpáveis porque elas possuíram ou possuem um contato direto com a manifestação de Deus, a glória de Deus que se manifesta através da natureza. E aí, John Stott, trazendo luz sobre isso, ele fala exatamente sobre isso, que se pode conhecer a Deus através da natureza. E isto é uma realidade. Deus é acessível à ordem natural. Sendo o Criador, as pessoas iriam perceber exatamente este Criador no contato, na visibilidade, na percepção desta natureza. Deus se dá a conhecer através da natureza. A criação revela a existência de um Criador, John Stott. A criação é manifestação visível de Deus. Vejam que ele não está falando sobre aqueles que ouviram falar de Cristo. Ele está falando daqueles que, em algum momento, em algum contexto, em algum espaço geográfico, essas pessoas podem ter um encontro com Deus a partir da natureza. E não apenas isto aí. Dentro desta revelação geral, que John Stott, caminha neste sentido, que esta revelação pela natureza estaria contido dentro daquilo que a teologia chama de a revelação universal, que é natural, todas as pessoas em todos os lugares teriam contato. Deus se manifestando a partir da ordem natural. Muito interessante este tema, inclusive no direito, na antropologia, a questão desta natureza que se apresenta, não a natureza física específica, mas a própria natureza das coisas, a formação das coisas. E ele continua dizendo, o John Stott, quando ele vai classificar essas questões, esses tempos, ele vai dizer que ela também, esta natureza, ela é contínua. Desde a fundação do mundo, Deus se revela a partir da natureza. Ele trabalha a sua natureza, a sua criação, como uma evidência da sua existência. Por isso que Hebreus vai dizer assim, que quem se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Ele é criador, Ele estabelece as ordens. E finalmente, John Stott, traçando ainda essa questão didática, em que Deus se revela na sua criação, demonstrando a sua glória, a criação do homem, a criação da mulher, a criação dos animais, a criação de tudo aquilo que está presente no mundo, manifestando a glória do Senhor, que seria um caminho para o conhecimento de Deus. Mas Paulo traz mais luz ainda sobre isso, e eu quero prosseguir um pouco mais.
Seria somente a natureza? Não, não é somente a natureza que revela Deus para os povos antigos ou aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Veja aqui Romanos capítulo 2, verso 15. Na mesma página, esse texto aqui também é muito interessante, que traz luz. Romanos capítulo 2, verso de número 15. Deixa eu voltar aqui no capítulo 2, o verso 14, que trata do mesmo tema. Quando, pois, os gentios... Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada onde, meu irmão? No coração. Diz aqui o texto. Testemunhando-lhes também o quê? A consciência. Você está comigo? Romanos 2, verso 15. E também os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que as pessoas serão julgadas porque elas possuem em si uma lei natural que defende ou que acusa. Ou seja, o ser humano, ele possui a noção do que é o certo e errado, independente da religião. O ser humano possui uma consciência, um discernimento, que ele pode saber se ele está errando ou se ele está acertando. Ele sabe quando ele pratica o mal, independente da religião. Ele não precisa ser um homem temente a Deus, ele não precisa ser um santo para saber que ele não pode subtrair uma coisa de que não é dele. Ele não precisa ser um religioso para saber que ele não pode defraudar alguém. Ele não precisa ser uma pessoa que está na escola dominical todos os domingos para saber que ele não pode agredir uma pessoa, cometer um homicídio. Ou seja, Paulo está dizendo que dentro do coração do ser humano existe uma lei gravada que Deus colocou. Alguns irão denominar esta lei de lei moral. Porque esta lei moral, ela serve para equilíbrio na sociedade. Ela serve como equilíbrio, como tempero para as ações que estão sendo estabelecidas. E outra coisa, a moralidade, ela cabe em todas as pessoas, em todas as religiões. Bons princípios, bons costumes, eles servem para o bom andamento da sociedade. Por que a sociedade desequilibra? Por que a sociedade demonstra tanta perversidade? Porque ela cai em desequilíbrio. As leis naturais passam a ser abaladas e tocadas para o mal. E eu não estou falando aqui de cristianismo e de religiosidade, não. As pessoas poderiam viver de uma maneira pacífica, independente da religião. E muitos não são religiosos, e muitos não são considerados cristãos, mas possuem uma conduta impecável, ilibada, em virtude dessa consciência, dessa lei gravada no coração. E essas pessoas serão julgadas exatamente por este senso de justiça e de discernimento que elas possuem para com aquilo que é certo e para com aquilo que é errado. Elas têm esta lei gravada no coração. Capítulo 2, verso de número 15. Testemunhando-lhes também a consciência, os pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Aí vem o verso 16 do capítulo 2 de Romanos. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens em conformidade com o Evangelho. No final, Deus entrará através de Cristo, e Cristo, como o julgador, irá como o homem que foi, conhecedor da natureza humana, conhecedor de todas as dinâmicas humanas, por ter vivido, ele então proferirá a sua sentença, cada um sendo julgado pelas obras que cometeu. Naturalmente, que todos os julgamentos, eles irão passar pelo crivo de Jesus Cristo, e eu não estou dizendo aqui que existe salvação fora de Jesus Cristo. A salvação sempre será em Jesus Cristo, é bom que se diga. Existem aqui algumas teorias a respeito disso, mas eu vou pular aqui as questões que
alguns grupos trazem a respeito do juízo final. Alguns não creem em juízo final, alguns acham que não irá existir juízo final, alguns acham que o juízo final irá perdoar todo mundo e no final todo mundo vai ser salvo. Isso é um problema e isso é grave porque enganam as pessoas. Alguns acreditam que passarão por um período de purificação ou de justificação para que depois, a partir dos pecados perdoados, sejam lançados na presença de Deus para viver a vida eterna eternamente, o que a Bíblia não encontra também respaldo para isso. E alguns irão entender o aniquilamento dos ímpios, que os ímpios serão exterminados, eles deixarão de existir como um sopro. Também não há base bíblica, porque a pessoa, após a sua morte, ela continuará viva, não o seu corpo, mas ela estará para sempre sofrendo e sentindo o juízo eterno, conforme a Bíblia nos mostra, o inferno preparado para o diabo e seus anjos. E eu quero concluir com alguns textos, irmãos. Eu quero concluir com alguns textos e assim finalizando esta mensagem. João capítulo 3, verso 17. Como fica a questão daqueles que têm Cristo no coração, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Como fica a situação do crente? O crente será julgado para o fogo eterno? Não. O crente sofrerá o julgamento pelas suas obras. E aí isso é muito difícil muitas vezes o crente entender, mas isso é pacífico na doutrina, na teologia. A questão da recompensa e do galardão. Não que haverá tristeza maior ou menor por algum que receba mais. Não. Deus retribuirá. Uns receberão mais que outros. É a doutrina do galardão, é outro tema, é outro momento, é uma outra explicação. Mas o ímpio já tem a sua sentença. Ele será lançado no inferno, no lago de fogo. Veja o que diz aqui João capítulo 3, a partir do verso 17. Me acompanhe aqui. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Preste atenção. Jesus não veio para julgar. Deus não é esse carrasco como algumas pessoas acham que seja. Ele já estabelece, ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Mas diz aqui o texto: mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é o que, meu irmão? Marque isso na sua Bíblia. Se você crê em Jesus, você não é julgado. Isso é claro na palavra de Deus, a gente precisa crer nisso. E quando eu estava lendo, eu já li isso aqui não sei quantas vezes, e quando eu li isso aqui, eu parei e falei assim, gente, que verdade é essa mesmo? A gente não atenta sobre isso? Eu acredito, você acredita. Quem nele está, quem nele crê não é julgado. Não é quem é religioso, quem frequenta uma igreja, quem dá o dízimo, é quem crê nele. Quem crê no Senhor não é julgado. O crente tem certeza da sua salvação. O crente tem segurança. Amém, meu irmão? O crente não tem que temer este julgamento do Senhor, porque esse julgamento é o passe para que ele entre para a vida eterna. O julgamento será necessário para que Deus conceda a este crente o seu galardão, a sua recompensa. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, será no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou você acha que o crente ruim vai receber a mesma coisa que o crente bom? Ah, não pode ser, Deus é justo. Deus é justo. E essa teologia ela é fantástica na Bíblia. Ah, então quer dizer que Deus é injusto? Não, Deus é justo. Ele sabe cada um de nós. Ele sabe cada um de nós. Aquele crente fiel, aquele crente que serviu ao Senhor, aquele crente que se dedicou totalmente ao Senhor. Jesus vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, esse lugar que está preparado para você. Pode entrar, meu irmão, a casa é tua. E olha o que continua dizendo aqui, verso 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está condenado ou já está julgado. Então, os crentes, os que creem, independente da denominação, independente do credo, se ele é um crente em Jesus em qualquer lugar, ele não é julgado. O segredo é estar em Cristo. E quem não crê, já está no julgado, porque não crê em quem, meu irmão? No nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, verso 19 de João 3.
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, os perversos, os ímpios, os corruptos, eles sofrerão um julgamento eterno, distante de Deus. Sofrerão a condenação pelos seus atos, não estarão impunes. Não estarão impunes. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Mas eu quero aqui caminhar no capítulo 5 de João. Veja João 5. João 5, os versos 24 e 25. O penúltimo texto para a gente terminar. João capítulo 5, versos 24 e 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu vida ao Filho ter vida em si mesmo. Olha que coisa, irmãos. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu vida ao Filho ter vida em si mesmo. E Romanos 8:1, que é o texto clássico para isto, é um texto que deve estar em nossa mente, na certeza da nossa convicção. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Eu quero concluir toda a igreja lendo. Se você é um crente em Jesus, se você ainda não é um crente em Jesus, nesta manhã, você precisa fazer uma decisão. E diz aqui o verso 8, capítulo 8, verso 1. Eu peço que a igreja se coloque de pé e todos nós iremos ler o verso 1. Romanos 8, verso 1. Eu gostaria de concluir, antes de cantarmos este hino, que fala sobre o juízo final, a chamada final. Lá estarei. Vamos todos ler Romanos 8, verso 1. Podemos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só aqueles que têm certeza vão ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo não será condenado para o inferno. Quem está em Cristo receberá o seu galardão, a sua recompensa pelo seu trabalho. Morreu, descansou das suas obras, estará com Cristo e receberá do Senhor a sua coroa da vida. Apocalipse fala muito sobre isso. Mas os ímpios para o castigo eterno. Nós iremos cantar este hino. Se você está aqui nesta manhã, você que nos acompanha pela internet, se você ainda está duvidoso quanto ao seu futuro eterno, após a sua morte, você pode começar a viver eternamente hoje, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Em Cristo nós estamos seguros, em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas se rejeitarmos ao Senhor Jesus Cristo como o único caminho, de fato receberemos a morte eterna como recompensa por esta rejeição. Cantemos com alegria este hino do nosso cantor cristão: já refugie a glória eterna.